Bom, brincou, quem não brincou só agora em 2017, a não ser que ainda vá para o Nordeste no final de semana, né? Bom dia, Gislaine. Bom dia a todos. Estamos no ar para mais uma boa conversa sobre política. Bom dia, Euclides. Bom dia, Sérgio. Bom dia, companheiros. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Alisson. Bom dia, Sérgio, Gi, Euclides. Bom dia a todos os ouvintes da NBC. O carnaval acabou, então vamos falar um pouquinho do carnaval. Tem uma coisa que não me agradei fazer assim uma crítica às críticas. Fizeram toda aquela polêmica sobre os canteiros centrais da cidade, quando a prefeitura queria colocar lajotas, e me deu maior rebuliço nas redes sociais e ajuizar ação para a prefeitura não fazer isso. Chegou no carnaval, eu fui à noite assistir um bloco lá e as pessoas não queriam nem saber de canteiro, pisaram em cima de tudo. Os canteiros viraram banheiros, né? Até usado como banheiro. Então, às vezes a gente vê que algumas polêmicas criadas são muito mais políticas do que realmente que interesse, né, a sociedade, que realmente queiram fazer alguma coisa pela cidade, melhorar a cidade. Então, eu acho que até nesses momentos de descontração, de brincadeira, né, as pessoas deveriam ter o zelo ali com a coisa pública, né? Responsabilidade. E estava todo mundo passando por cima e pulando, não queria nem saber de nada. E quanto que o município gasta com essas plantinhas nos canteiros, né? Que para mim aquilo ali, aqueles canteiros é apenas para uma divisão de vias, não necessitando, para embelezar, pode ser, mas não que seja aquilo que tem alguma necessidade, como é que eu vou dizer, que seja importante para o meio ambiente, e ter umas plantinhas naqueles canteiros. É importante a ponto de se mover ações. A ponto de se mover ações. Então a coisa, ela traspassa qualquer coisa, qualquer sentido de bom senso mesmo, né? Existe uma incapacidade de discernimento muito grande, né? As pessoas, a maioria, algumas pensam politicamente, às vezes de forma errada, mas politicamente, enfim, estão né, seguindo. E outras nem pensam. Aquela história do Maria vai com as outras. Alguém está dizendo isso, eu vou dizer também e vou repetir. Existe uma incapacidade de reflexão muito grande, infelizmente, né, da população como um todo. Mas enfim, vamos ser otimistas, tudo vai melhorar depois do carnaval. Quanto aos banheiros, realmente ficaram sem banheiro, né? Não, Sérgio, assim, eu digo que foi usado como banheiro porque eu tive acesso a algumas fotos que me mandaram por e-mail, né? Algumas pessoas fizeram realmente, homem, mulher, mãe levando o filho ali para fazer as necessidades ali no canteiro. Então eu vi essas fotos, eu até ia postar, mas não, é meio imprópria, digamos assim, para os termos do Facebook. Isso é um problema em todas as cidades que levam muita gente para a rua depois de ter consumido muita bebida, né? Nordeste, então, diz que depois do carnaval, ou melhor, no dia seguinte as ruas o cheiro é insuportável, né? Chegaram a ponto de esquecer, inclusive, um banheiro na rua. Não sei se vocês assistiram ontem a matéria no Jornal Nacional, numa das avenidas mais movimentadas lá de Salvador, esqueceram um banheiro químico no meio dos carros, tinham que desviar aqueles azuis então, para ver o ponto que a coisa chega. Não existe Laguna, eu não sei como é que eu não li nada a respeito, mas antes a gente ouvia muito que Laguna também tinha esse problema, né? A praça central era um fedor enorme, né? No dia seguinte. Ainda hoje tem. Hoje ainda tem. Hoje ainda tem esse problema. Então, porque saísse em seguida, antes do pessoal beber, não daria esse problema. Mas eles já vão no fim da noite. Saíram no fim da noite, né?
Porque se volta para o local onde estavam concentrados, lá tem os banheiros, aí, né, não dá problema. Mas eles saem depois de consumir bastante. E aí começa a pular, né? E em termos de o carnaval de clube acabou, eu acho, né? A diretoria do Atlético de Imbituba acabou com o carnaval municipal. Essa é a minha opinião. Colocou mais gente que deveria, né? Acabou com o carnaval aquele tradicional do clube. Realmente foi... Eu não fui, mas pelas imagens eu vi que... Não, eu fui ao baile municipal e realmente não estás errado aí nas tuas colocações. Para terem ideia, muitas pessoas, inclusive, que compravam os tickets para comprar bebida e água, foram com os tickets para casa porque não tinha mais o produto. O cara pagou pelo produto e não tinha como pegar porque chegou-se a vender ingressos, como provavelmente acabou a quantidade de ingressos feitas para esse ano, de anos anteriores, aqueles antigos. Assim, sim. Né? Então é uma coisa questionável, é perigoso, porque se excede a capacidade, não é? As pessoas acabam se expondo, evidentemente, porque a estrutura, ela tem, como toda estrutura, tem um limite. O carnaval, o comportamento das pessoas está muito longe de ser aquele normal delas, né? As pessoas pulam, correm, né? Então, sob todos os aspectos, a questão da segurança é lamentável, e aí não é só no Atlético, nós estamos falando do Atlético, mas é geral. Está mais do que na hora dos clubes, dos promotores de eventos se preocuparem com a questão da segurança. O que se contrata como segurança são pessoas que estão muito mais próximas à delinquência, ou seja, se identificam muito mais como pessoas delinquentes do que como alguém capaz de dar segurança aos outros. Nós temos visto episódios assim inacreditáveis. No Atlético, por exemplo, falando do bairro municipal, eu presenciei uma cena, houve lá uma certa confusão com a gurizada, e em determinada situação o telefone celular de um daqueles rapazes caiu no chão, o guri foi juntar, o segurança simplesmente pegou o celular e patifou no chão. Então eu não sei o que isso tem a ver com segurança, porque em princípio a segurança está ali para oferecer segurança àquelas pessoas, não é, que estão participando do evento. E não é isso que ocorre faz tempo que isso não ocorre. Na verdade, o que seguranças fazem é esperar aquele momento que a maioria das pessoas estão sob efeito alcoólico e torcendo para que alguém brigue, que é para eles irem lá e bater Raramente se vê atitudes realmente no sentido de proteger as pessoas, não é? Na verdade são covardes escondidos atrás do grupo, transvestidos, de seguranças, mas que nada tem a ver com a segurança. Qual a formação dessa gente para estar lá como segurança? E é um serviço importantíssimo. Olha só, tu vai ali para proporcionar segurança para as pessoas, e a maioria dos conflitos, ou se não a maioria, mas parte considerável deles, é provocado por essas pessoas que se dizem seguranças. Eu acho que está na hora, inclusive, do próprio poder público regulamentar essa atividade. Mas ela é regulamentada. Eu digo em nível local, né? Quem faz o evento é que deve exigir, né, dessas empresas essa qualidade, né? Será que conversam com esse pessoal ou simplesmente contratam a empresa e joga lá dentro? Nesse sentido, até eu acho que nós vamos convergir. Regulamentar, inclusive, seria no sentido amplo, inclusive nesse, de por exemplo, o poder público local exigir lá do clube. O senhor contratou quem? Essa pessoa que o senhor contratou, essa empresa, ela tem alvará, ela tem licença para funcionar nessa atividade? Quem são os seus integrantes? Né? Esse pessoal é treinado para lidar com esse tipo de situação? Porque nada disso que... A própria polícia que tem, né, que faz isso no dia a dia, que tem um treinamento, excelente, já se exacerba em algumas atitudes. Imagina essas pessoas que são contratadas vez ou outra para prestar segurança. Muito oportuna, Sérgio, a tua colocação. Os policiais que têm a formação,
né, que em tese tem todo um preparo para proporcionar esse tipo de serviço, não raras vezes se excedem na sua função. Agora imagine pessoas colhidas da rua, né, que não pode dar certo, gente. Tem que haver um certo controle. Repito, eu falei do Atlético, que foi uma cena lá que eu presenciei, mas aconteceu algo semelhante, me parece que também no bloco da esquina, inclusive com um dos corretores aí da cidade. Situações que podem ser contornáveis, que podem ser controladas, e o segurança vem, na verdade, para arrumar o conflito. Ele não vem para pôr fim a conflito. É muito raro. É raro. Aumentar a briga. Vem para se aproveitar. É o que eu disse, são covardes vestidos ali com vamos chamar de farda, uma vestimenta ali de segurança, e que estão loucos para acontecer alguma confusão, de preferência com alguém já meio embriagado, que é para eles baterem. Fica 4, 5 batendo nas pessoas. E recebem por isso, né? Sim. São pagos por isso? São pagos por isso. Pagos por essas pessoas, porque são elas quem pagam o ingresso e que precisam da segurança. Então, o que tem que fazer o cidadão desse? Ele tem que entrar com um processo, por exemplo, no caso específico que eu comentei há pouco, não contra o segurança, mas contra o clube, contra o Atlético. Não vou cobrar meu celular só, eu vou cobrar danos morais, porque eu paguei o ingresso, eu teria direito à segurança e eu fui atacado por um bando de delinquentes aqui contratados por vocês. O primeiro que fizer isso, e que vai ganhar a ação, certamente, isso vai ter um efeito, acredito que didático, bastante interessante para os demais. Então é preocupante isso em todos os eventos. Em relação ao número de pessoas que estavam lá, nunca houve tanto, né? O número realmente esse ano foi maior que todos os anos passados. Até porque tiraram aquelas mesas, né, onde as pessoas costumavam ir, onde o pessoal com mais idade, que gostava de sentar à mesa para pular carnaval, brincar carnaval, mas para assistir, foram tirados aquilo ali para ter mais espaço para mais pessoas entrarem no clube. E houve uma época que a estrutura do Atlético teve que ter um ajuste, porque ela não estava adequada para a segurança. Mas hoje eu não sei qual é a capacidade do clube, né? Pelas fotos que eu vi na internet, havia muita gente lá dentro, e não é só o peso dessas pessoas, como um colega meu comentou ontem, não é só o peso dessas pessoas na estrutura física, mas também porque teria a pressão estática do peso delas, a pressão dinâmica, que é a hora que ele começa a pular e começa a forçar mais ainda a estrutura. Então, mas que se diga que não tem esse problema lá, que alguém diga que não, está tudo certo, lá estava dentro da capacidade, mas não é porque está dentro daquela capacidade que pode encher até o limite máximo, né? Não precisa disso, o clube não precisa disso. Tem bastante sócios para isso, que estão pagando caro para isso. Aliás, muito caro, né? Muito caro. Para a realidade da cidade. Então, os sócios pagam o ano inteiro, e quando tem um evento que seria o evento de gala do município, o sócio não vai porque tem essa confusão, a quantidade enorme de gente lá dentro, com superlotação, sem mesas, e então se paga para os outros participarem da festa. A coisa ganhou um contorno, infelizmente, comercial, né? O que se está visando, e isso é bastante evidente. Mas carnaval de clube sempre foi comercial, né? Assim, esses carnavais assim de tipo de bloco, eles já não, na sua origem, originalmente eles já não eram, né? Na questão comercial, mas os que são de clube sempre foram. Porque ali as pessoas pagam para estar ali no ambiente, que tem a bebida, tem a estrutura, né? Então, para mim, clube sempre foi comercial. É que nós temos tudo, em certa medida, está correto no teu raciocínio. É que nós não podemos comparar, por exemplo, o clube, esqueci o nome do clube, aqui na Guaiúba, por exemplo, nós temos não sei se está funcionando ainda. Que é um Cruzeiro? Que é um clube particular, né, de pessoas. Deles, tem outros aí, não é? E tem outros clubes que são clubes sociais, né? Que
O patrimônio, na verdade, é de uma... E o objetivo inclusive, estatutário, não é? É bem diferente de... Apesar de, em certa medida, ele acaba tendo uma conotação comercial, mas, pelo menos em tese, não deveria ser comparável com esses outros que eu estou falando. Não é? E pelo estatuto desses clubes sociais, evidentemente, eu não estou com os estatutos em mãos aqui, mas o mais razoável que se conclua é que eles sejam feitos para proporcionar o entretenimento dos sócios. Daquelas pessoas que pagam, que são donos, associados. Verdade, né? No caso do Atlético, por exemplo, né? São os sócios patrimoniais. Eu sou um dos sócios, o Sérgio, se não me engano, é sócio também. Eu acho que aqui o Alisson, enfim, são sócios patrimoniais, quer dizer, são donos, é como se todo o patrimônio fosse dividido em fatias, em partes, né? E esses títulos representam parte daquele patrimônio. Então vocês, como sócios, têm como opinar na forma que está sendo feito os bailes. Claro. Mas com certeza eu vou escrever sobre isso e vou reclamar de várias coisas que estão acontecendo no Atlético. Mas nesse ano o Atlético recebeu dinheiro do município? Não. Esse ano não? Não. Para o baile municipal? Para o baile municipal. Olha, tradicionalmente existe um repasse. Se esse ano não foi passado essa verba, então realmente foi uma exceção. Eu ainda fui pesquisar. Ano passado eles iam repassar também uma quantia para o Atlético e por fim deu um bafafá ali e tal e arquivaram ali o projeto na Câmara, né, no dia que eu votar o repasse. E não foi repassado nada. E esse ano também eu pesquisei, até onde eu pesquisei também não foi repassado nada para o Atlético. Mas isso é correto? Eu penso que o carnaval não tem utilidade pública nenhuma. E por que vai ter recursos públicos em carnaval? A questão do carnaval, aí vamos entrar na questão cultural. Exatamente, né? E aí a Constituição está lá dizendo que a cultura também é responsabilidade, né? A participação, vai ter que ter a participação do Estado, incentivo, etc, etc. Mas assim, no meu pensamento individual, para mim, eu fico com a não tem utilidade pública nenhuma, sinceramente. Se eu pudesse optar e não pagar meu imposto para ir para recurso de carnaval e outras coisas que tem aí, com certeza eu não queria que fosse. Mas eu não tenho, eu sou obrigada a pagar imposto. O nome já diz, né? É imposto. É imposto. Se fosse voluntário, ninguém pagava. Eu acho que esse tema, a questão da cultura, da sua importância para o desenvolvimento da humanidade, enfim, todos os seus... Ela tem tantos ingredientes que daria vários programas aqui para a gente comentar. Mas o fato é que... A própria Igreja Católica assumiu o carnaval. Então é um tema bem interessante. Controverso também. Está tentando agora ter a paternidade do carnaval. Que eu assisti, não me lembro se foi na Rede Vida, qual foi um desses canais católicos que eu assisto de vez em quando. E um padre falando que o carnaval, na verdade, tem origem católica, né? Que ele significa festival da carne, ou seja, é o período que antecede a quaresma. E uma época atrás, na quaresma todinha, não se comia carne. Então, nos 3 dias que antecedia, os católicos enchiam o bucho de carne. Não, vou aproveitar agora. Então, a Igreja Católica está tentando tomar assim, a paternidade do Mas, na verdade, não é isso. Não, a gente sabe que não é, mas... Mas é uma conotação histórica que verdadeira ou não, mas ela é interessante, né? Tem essas coisas que são importantes para a construção da própria história, da cultura em si, né? A igreja só assumiu o carnaval porque o carnaval era uma festa pagã. Ela não tinha, ela viu que não tinha como acabar com isso, então incorporou no seu calendário. Vamos atrair mais gente então para a igreja através do carnaval. Mesma coisa do próprio Natal, né? 25 de dezembro, né? Vai ver o que as religiões, antes do cristianismo, as religiões paganas comemoravam no 25 de dezembro. Ela simplesmente foi ali, adotou, não, essa é a data oficial, é tipo assim o Imbituba 300, não tem? É tipo o Imbituba 300, essa é a data oficial, a gente sabe que não é assim mesmo, mas vai ser assim. Então... do 25 de dezembro eu nunca li a respeito. 25 de dezembro é comemorado de várias tradições, né? A romana é o dia de Saturno, né? O deus do chumbo. Né, os egípcios é o deus Sol,
Né? Então já era como uma data comemorada por várias outras religiões pagãs, e a igreja foi lá e simplesmente adotou como a data de onde Cristo nasceu. Né? Só que for parar para pensar hoje, né? Cristo nasceu no inverno, porque dezembro é inverno lá no Oriente Médio, né? Como é que ele nasceu numa manjedoura no inverno, numa temperatura que oscila entre menos 10 e menos 30? Não, peraí. Né? Então não se sabe ao certo o dia que ele nasceu. Então foram lá pegar essa data, uma data simbólica. Mas não tinha como fazer com que as crianças nascessem só no verão? Não tinha, mas olha a condições que ele nasceu no inverno, cara. Olha, você não teria sobrevivido. Não, essa teoria eu já não concordo muito. Agora, não. A questão do carnaval pro Brasil, ela é tão marcante que para grande parte do mundo, o Brasil é visto como um país do futebol e do carnaval, né? Tamanho a identidade que se... Eu tenho muitos amigos ali, principalmente em redes sociais. Mas se for a Europa, a Alemanha, né, ela faz um carnaval tão empolgante quanto o Brasil. Sim, claro. Não quero dizer que é exclusivo, mas essa relação nossa em razão das escolas de samba, né? Tomou um vulto em razão das escolas de samba. Mas assim, eu tenho alguns amigos que são radioamadores, que são de fora, principalmente italiano, né? Italiano adora zoar brasileiro. É um caso assim, não dá para entender. E toda vez que somos os portugueses dele. Toda vez que vão falar dos brasileiros, eles falam só da mulher brasileira e das curvas da mulher brasileira. É a imagem que o italiano tem do Brasil lá fora. É carnaval, futebol e bunda. É só essa imagem. Né? Quer dizer, futebol eu acho que agora vai dar uma baixadinha. Não, né? mas nas curvas também, porque a mulherada anda obesa, né? Tu vê que está aumentando o índice, eu não sabia que eu era tão italiano. O índice. Gosta de curva? Vai dirigir até Imaruí. Vai dirigir até Imaruí. O índice de obesidade no país está crescendo bastante, né? Nas últimas 3 décadas, eu li um relatório de uma entidade europeia. Eu não leio mais da ONU. Para mim, o que é da ONU eu já descarto. Uma associação europeia independente. Nas últimas 3 décadas, os países pobres que tinham problema com a falta de alimentação, hoje encaram um problema com obesidade. Razão da abertura de mercado e industrialização dos alimentos. Mas só da quantidade de alimentos ou também da má qualidade da alimentação? Não, a pessoa exagera, né? Eu digo uma coisa, eu gosto de comida gordurosa. Né? E claro que a gente sabe que a qualidade da comida não... Quanto pior para a saúde, mais gostosa é, Sérgio. Essa é a verdade. Não, tudo que é imoral... Como é que é aquela música? Que é ilegal, imoral e engorda. Né? Mas eu achei interessante aquele dado que eu li, né, que pegou países da África, Botsuana. Eu não sabia disso. Botsuana já tem um IDH quase maior do que o do Brasil. Né, e adotou o livre mercado. Sim. Diga-se de passagem. Isso então, um país que a população passava fome, hoje luta para controlar a obesidade infantil. Né, por causa da industrialização do alimento. Porque tu industrializa o alimento, tu abriu para várias empresas fazerem isso, vai ter como distribuir para a maior parte de pessoas, vai ter concorrência para baixar preço. Quando é o governo que se atreve a fazer isso, né, a produção e a distribuição, a escassez. Aí nós temos gulares, né? Ontem estava ontem numa roda de colegas lá, né? Um happy hour. E tem nós debatemos muito com a política nesses encontros nossos, porque ali tem alguns que apoiam o socialismo, apoiam o PT, apoiam o governo Dilma, e outros, né, que detestam tudo isso. E um deles comentou: o Gorbachev foi ele usou um adjetivo lá para o Gorbachev, mas eu quis dizer que o cara foi muito ruim para a União Soviética, que ele fez um mal para a União Soviética, para a União Soviética, e um outro comentou: ele é irreversível. Gorbachev não tinha mais o que fazer, a população estava passando fome. Não tinha o que fazer. E foi só depois que houve todo aquele desmantelamento da União Soviética que os países que faziam parte do bloco começaram a ter realmente desenvolvimento econômico, né? E com comida mais abundante. Tu passaste para mim, né, Alice, nessa semana umas fotos lá da Romênia.
os mercados vazios, né, sem comida. É isso que acontece no socialismo. Calefação que eles faziam a gás dentro de casa, as pessoas esperavam 12 horas na fila para encher a botija. Né? O Gorbachev, para mim, cara, olha, se eu fosse um pouquinho mais religioso, eu ia dizer que ele foi enviado por Deus. Não, porque aquele homem livrou milhões. Ele tem até um raio na testa? Ele tem o mapa da União Soviética. O sinal dele é o mapa da União Soviética. Né? O Sérgio, ele livrou milhões de morrer de fome. Milhões. Mas por que ele... Porque ele abriu o socialismo. Ele acabou, ele assumiu a maior potência socialista do mundo, já sabendo que não estava dando certo. Então ele abriu o mercado. E ele disse, não vai dar certo. Então ele se reuniu com o Bush. O Bush era presidente dos Estados Unidos em 89, dia 2 de dezembro, em Malta, dentro de um navio russo. E ali eles decidiram, vamos acabar. Foi onde começou a cair o Muro de Berlim, foi onde as tropas saíram da Polônia, saíram da Tchecoslováquia, da antiga e extinta Iugoslávia, né? Que eu me lembro de ser Iugoslávia ainda jogando em Copa do Mundo, e não existe mais esse país, foi dividido, Sérvia, Montenegro e outro país. E foi onde foi derrubando. Aí foi onde entrou, esse livro aqui me chamou muito a atenção, da Romênia, né? O casal Ceausescu, que bateram o pé e disseram, não, a gente não vai se abrir, deu pra bola. Senão tu vai te abrir. Senão a gente não vai, então tu vai morrer. E dito e feito. Dito e feito, incitaram uma revolução popular, que o pessoal começou a ver os outros países do leste europeu abrindo o mercado, tinha azeitona para vender nos armazéns, eles ficaram, né, estáticos com aquilo, como eles têm, nós não temos. Né, foi onde incitaram toda a revolta e culminou na morte desses malucos ali. Por fim, o Gorbachev, ele salvou milhões da fome. Para mim, aquele cara foi enviado por Deus. Sabe? Foi enviado por Deus. E os socialistas odeiam ele. Vamos para um bloco de comerciais e... Viu? Comerciais, já acabou o carnaval, não é mais bloco de carnaval. E até daqui a pouco. Ouvintes, retornamos ao nosso programa Eles e Ela. Hoje aqui estamos apenas nós da equipe, nós não tivemos um convidado hoje, mas a partir dos próximos sábados nós já temos alguns que serão agendados para aquele bate-papo com temas específicos, mas sempre dentro do que a gente propõe. E até também a gente está conversando que o próprio ouvinte, se quiser vir aqui debater, né, dar a sua opinião sobre política, né, ou tiver alguém para indicar que gostaria que viesse aqui para debater política com a equipe, a rádio, né, e a nossa equipe também. Pode acessar, né, a nossa página lá no Facebook, né, programa Eles e Ela, e sugerir para nós quem vocês querem que a gente convide para vir aqui. É interessante que quando nós anunciamos lá na página a vinda do prefeito, foi a postagem com mais comentários, né? Muitos criticando o prefeito, até de forma ofensiva, de forma pejorativa, né? De forma criminal, ilegal, né? Na verdade, de forma ilegal. E foi feito convite lá para aquelas pessoas. Se vocês querem falar sobre política, o programa está aberto. Mas nenhuma tem coragem de vir aqui. Tu pesquisou o perfil dessas pessoas? Sim, eu olhei cada perfil, mas não custa tentar, né? Não custa tentar. Na verdade, às vezes eu acho que é meio covardia dessas pessoas. Elas irem lá, né, sentadinhas na frente do seu computador ou com o seu celular na mão, xingarem alguém, mas não tem argumento nenhum para debater o que elas criticam. Não. Né? Marionetes, na verdade. Marionetes. Venham aqui então, vamos debater. Vamos debater. Se acha que determinado político não é bom, que mereça tanta agressão como fazem, né? Então venha aqui debater conosco. Mas muitos alegam, né, que assim,
conversar não adianta nada, porque a gente quer que se resolva a situação. Mas como é que se resolve a situação? Como é que se resolve a situação? Então venha aqui dizer como é que se resolve a situação. Não é xingando de forma ilegal. Então quer dizer assim, nós temos que melhorar os nossos argumentos, né? Que é isso que vai fazer ter um entendimento e quem sabe melhorar, né? No caso, num ponto crucial, chave, melhorar os argumentos. Né? Eu acho que antes desse pessoal melhorar, eles têm que ter um argumento. Né? Que a maioria que eu vejo hoje na internet ali, que criticando e tal, eu começo a ver, eles não têm argumento. Eles estão pegando uma coisa que ouviram de um, que ouviram de outro, e vão passando para frente e aquilo. Não, me explica então por que essa insatisfação. Eles não sabem explicar. Assim, porque na minha formação eu sempre fui crítica, né, do governo municipal. Uhum. Né? Depois, quando eu fui me melhorando em informações e conhecimentos, eu sei que aqui, é ruim aqui. Eu sei que falta muita coisa para ser melhorado, né? Mas o problema não está todo aqui. Não. A nossa estrutura política é que desencadeia toda essa situação e que a gente vivencia aqui dessa forma mais estridente, né? No nosso município. Exatamente isso. Até, né, se vou pegar, por exemplo, a situação de Maruí, Laguna, Tubarão, vamos ver que lá está a situação até pior do que aqui. Que tudo vem de cima, os problemas estão vindo de cima para baixo. Então não tem muito do que falar. E as pessoas também reclamam muito até do atual prefeito, porque na verdade a gente não tem um líder, a gente tem um administrador. As pessoas estavam acostumadas com aquela imagem do cara sorridente, aparecendo na capa de jornal, aquela coisinha toda, dando tapinha nas costas. E hoje a gente não tem isso. A gente tem um administrador. Na minha opinião pessoal, o melhor que Imbituba já teve. É a minha opinião pessoal. Se a pessoa discorda, quiser vir conversar comigo, eu converso com a pessoa, argumento com a pessoa. Só que qual é o problema? É que hoje a gente não vê dono de jornal e dono de blog andando de carro zero, né? Esse é o problema. Não vai dinheiro para a mídia. Então está aí um grande problema. Um dos motivos pelo atual prefeito ser tão atacado. A mídia não está recebendo a verba que outros prefeitos de antes concediam a jornais da cidade. Mas a crítica, as críticas são válidas. e devem ser expostas com toda a razão. E nós estamos aqui justamente para escutar as críticas e tentar, de alguma forma, né, passar o conhecimento e esclarecimento melhor para que a pessoa tenha argumento e informação. Né? Eu já vi críticas sendo feitas assim, de forma construtiva, né, e de forma coerente, sobre, por exemplo, uma que ela estava horrível, e no mesmo dia, né, essa crítica chegou ao prefeito na rede social no mesmo dia, mandaram lá o caminhão lá para jogar areia, mandaram a máquina para lá, mandaram arrumar aquilo. Ou seja, foi uma crítica feita de forma coerente, de forma justa, né, sem apelações, sem xingamentos, sem nada. Pronto, resolvido. Né? Ou seja, a gente consegue diferenciar quando uma crítica ela é no sentido de querer melhorar algo. Pode ser até oposicionista, mas que tem esse objetivo de realmente fazer melhor. E também tem aquela crítica que é só para denegrir a imagem. Né? Dessa aí o próprio prefeito falou aqui, né, aquela vez que esteve aqui, que dessa aí ele faz de conta que nem olha. Né? Ele nem olha, não quer nem que comente. A crítica inteligente normalmente ela vem acompanhada de uma sugestão, né? Então já seria um bom parâmetro para quando a gente vê alguma coisa, mas o que está sugerindo aqui? Sim. Eu até tinha trazido para falar naquele programa lá do prefeito, acabou, né, não tendo tempo, né? Se a gente quisesse realmente abordar tantos temas como a gente gostaria, o prefeito teria que vir aqui vários sábados seguidos. Mas para o pessoal que costuma ofender pessoas nas redes sociais, é bom tomar cuidado com isso. Eu trouxe essa matéria que eu queria falar naquele programa, mas não foi possível. É do Rio Grande do Sul. Uma mulher foi condenada a indenizar políticos no Rio Grande do Sul por acusações feitas no Facebook. Segundo a matéria, atribuir gratuitamente ofensas a agentes públicos, imputando-lhes a prática de ilícitos administrativo e criminal, fere direitos de personalidade garantidos no artigo 5º da Constituição, gerando o dever de indenizar.
Por isso, a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve sentença e condenou uma mulher a indenizar o prefeito e o vice de Campo Bom e seus 18 assessores em cargos de confiança acusados injustamente de se apropriar de dinheiro público em um comentário no Facebook. Os desembargadores, no entanto, reduziram o valor a ser pago a cada agente ofendido, de R$8.000 para R$5.000, corrigido desde a data da ofensa. 5.000 vezes 18, vezes 20, era os 2 mais 20, R$100.000. Então, cuidado com o seu comentário no Facebook, pode sair muito caro. E agora? Né? Porque assim, ó, o Lula e a Dilma, quando postam só a imagem dos dois, ali já destraçalham, né? Então eles têm que, né, uma ação judicial tem que, assim, até quem curtiu, sim, é ofensivo. Só que ali é difícil dizer que não roubaram, né? É difícil. Pra mim, só caindo a imagem daqueles dois na minha timeline já é uma ofensa, já é uma agressão à minha visão. Mas deixa eu continuar aqui pra... Mas e o Lula tá ameaçando, né, a processar. Tá, e ele vai? E vai fazer isso. Eu já paguei todos os meus postos. Ele vai vir aqui na comarca de Imbituba aqui para processar. Seguindo a matéria aqui, em 20 de junho de 2013, um usuário do Facebook compartilhou e comentou uma notícia publicada no site da prefeitura, lá de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, em que a administração informava o custo da restauração de um prédio público alvo de vandalismo. Isso é comum, não é? Vocês vejam que esse tipo de comentário no Facebook é comum. As prefeituras, quando informam isso nas redes sociais, né, de custos, logo já vem alguém dizendo: isso aí já alguém levou, porque não precisava ser tão caro assim, porque isso que é aquilo. Mas assim, ó, a minha opinião que não precisava ser tão caro assim não é ofensiva. Não, tudo bem, não, nesse ponto não, mas aí segue aqui a matéria, abre aspas, disse a mulher no Facebook: depois desta, como a população ainda quer criticar a prefeitura por ter cancelado o arraial? Questionou o usuário. Nesse compartilhamento foram feitos 3 comentários, um deles da acusada, né, dessa que foi condenada, que assim se manifestou: 5.000, 100 pila para pintar e o resto para o prefeito e seus cargos de confiança. O comentário posteriormente foi curtido por 5 usuários. Então, aqui ela disse que o prefeito e os seus cargos comissionados... Ela fez uma afirmação. Né, levaram o dinheiro. Então, esse tipo de coisa é que não pode. Mas tu vê, ela fez o comentário, mas teve 5 curtidas. Então, esses 5 curtidas também deveriam arcar com... Aí ela que vai tentar conversar com ele. Na verdade, a mensagem que o judiciário passa não é de que as pessoas não possam criticar e que não devam criticar. Nós mesmos fazemos isso constantemente. Mas o que precisa se fazer é argumentar sem ofender, sem imputar atos criminosos, né? Quando que alguém roubou, né, alguma coisa, eu tô dizendo que o cara, mais do que uma crítica de uma gestão administrativa ou de uma crítica a uma maneira de pensar, eu estou dizendo que o cidadão cometeu um crime. E é isso que não pode, é isso que vai gerar e principalmente sem prova, né? Se tiver prova, porque se essas pessoas que fazem isso, se alguém falar alguma coisa parecida dela, ela já vai lá dar trabalho para a polícia. Exatamente. Registrar BO. Exatamente. Já vai correr para registrar BO. Eu quero que ele prove. Que eu falei isso, que eu furtei isso, que eu roubei isso, aquilo. Mas, como é que ele pimenta dos outros não arde. No umbigo dos outros não arde. É nos olhos. Então, de qualquer forma, nós não estamos nem de longe, né, querendo aqui passar a ideia de que as pessoas não devam criticar. Não é isso, muito pelo contrário. Não é? Nós queremos que critiquem, que exponham, que tenham argumentos e busquem a informação correta para ter o que falar e da maneira... E ajudem apontando soluções, né? Sim. Principalmente. Ajudem apontando soluções. Isso aí é conscientização política. Tu vê, nesse caso aí, dessa prefeitura do Rio Grande do Sul, não apareceu ninguém dizendo, eu vou lá e faço mais barato. Nem isso apareceu, para criticar sempre aparece, né? Mudando de assunto,
Eu entrei num debate nessa semana no Facebook com uma engenheira, pelo menos estava lá no perfil dela que era engenheira. Foi comentado a respeito de saneamento básico e distribuição de água e tal. Isso que fazia uma crítica ao município de Imbituba, mas não é isso que eu quero ter como foco. Embora isso tenha sido, a pessoa que postou, ela fazia um comparativo entre Laguna, Braço Norte, Jaguaruna, São Ludgero, Garopaba. São Ludgero não vale, os caras tratam 98% do esgoto. 95 ou 98%. Falando lá... ela colocou como um parâmetro positivo lá. Não, ela criticava que aqui não tinha tido nenhum investimento depois que a Casan saiu, certo? Na verdade, esse era o post original. Essa pessoa, ela depois veio em comentários, né? Ela entrou como eu entrei lá para ler e fazer comentários. E muitas pessoas foram ali e criticaram, né? Criticaram a atual administração, falando disso. Só que o que não se constou lá naquele post, que eu acho que deveria, é quem deveria fazer esse serviço de saneamento básico e tratamento de água. Porque quem reclamou da Casan ter saído de Imbituba não conhece ou não quer conhecer a realidade que era a Casan, não só aqui como em Santa Catarina. A Casan é alvo de críticas pesadas em Florianópolis. Em 2008 eu peguei essa matéria que eu li e publiquei lá nesse post. Em 2008, Santa Catarina era o segundo pior estado do Brasil em tratamento de esgoto e distribuição de água. Então, se a Casan fosse tão boa assim, nós não seríamos o segundo pior do país, quando ela detinha praticamente 70%, 80% de todo o serviço no estado de Santa Catarina. Então, quando as pessoas querem dizer que a Casan, tirar a Casan para botar uma outra, se eu não me engano, talvez o Euclides saiba se o processo entre a Casan e o município ainda está tramitando, ou já afindou? Não, tem algumas questões pendentes, mas não existe a possibilidade de reversão mesmo. Mas talvez isso esteja ainda que dificultou a privatização realmente, porque hoje o serviço é municipal, certo? Assim como Jaguaruna, que tem, segundo dizem, tem boa qualidade lá. Eu não conheço a realidade de Jaguaruna para dizer se tem ou não tem. São Ludgero é municipal desde que inventaram o tratamento de água e esgoto lá. Nunca foi Casan em São Ludgero, pelo que eu sei, né? Então tem 95%. Então as pessoas... falou 95%? 95%. Pelo menos são os dados. De 95% a 98%. 95% a 98%. Esgoto. Todo esgoto é tratado. De dar inveja a qualquer... Sim. Dá inveja nisso. E outra coisa, que é o que a gente defende aqui, o Estado, e essa foi a minha discussão com essa engenheira, que depois eu fui olhar, ela é engenheira do Estado de Santa Catarina, não sei de qual órgão, e daí a defesa dela. Né? Então está explicado, né? O Estado, eu vejo, acho que, não sei se vocês concordam comigo, ele não deve ser o detentor desse serviço. Ele deve privatizar esse serviço. Está aprovado pela Casan e por todo o país, assim como o Brasil ocupa uma das piores situações de esgotamento sanitário, sempre com monopólio estatal, está aprovado que o Estado não sabe, não tem condições, talvez inclusive de capacidade econômica, de desenvolver esse trabalho. Sérgio, a qualidade da água em Roraima é melhor do que aqui. É melhor do que em Santa Catarina. Eu digo isso, sabe, eu estive lá em 2010 e, claro, é tudo do Estado. Lá o Estado, né, controla tudo, até energia elétrica. Tudo o Estado controla energia elétrica, por sinal que é feita em geradores a diesel. Mas a qualidade da água lá é muito superior a daqui. Né? Foi uma coisa que eu já notei de cara. Na verdade, eu acho que a única coisa lá que eu gostei foi a água. Né? Só isso mesmo. A própria Casan, eu não sei o fim da história, mas em 2011, a própria Casan, ela
Primeiro que essa engenheira disse para mim que a Casan não era uma estatal. Empresa de economia mista. Empresa de economia mista, assim, bem. Quem é que gerencia, quem é que administra, quem é que contrata? Quem é o sócio majoritário? Quem é o sócio majoritário? É o Estado. Sim, então é estatal. Se não é capital privado, é estatal. É gerenciado pelo Estado. Essa questão de água, a própria Casan, em 2011, ela tentou comprar ações que estavam na mão da SCPar, Codesc e uma outra empresa estatal catarinense. Então o Estado comprando as próprias ações da empresa estatal. Então ele estava querendo comprar essas ações para vender para a iniciativa privada, para investidores, demonstrando e afirmando que ela não tinha capacidade econômica para investir no saneamento básico e no tratamento de água do Estado. Ela afirmava isso. Então quando as pessoas vêm dizer que a iniciativa privada é isso e aquilo, quem tem condições de capacidade econômica para investimentos é a iniciativa privada. Exatamente. Né? Só não pode fazer como fez o governo federal, né? Pegou o dinheiro público e emprestou para as empreiteiras, né? a custo bem abaixo do mercado. Ali foi, né? Corporativismo, né? Corporativismo. E aí só para não... Um dado interessante também, diante dessa ausência, quase inexistência, né, do saneamento básico, naquele mesmo ano em que estava havendo o processo de privatização aqui em Imbituba, em dezembro... Municipalização, né? Desculpa, municipalização. Em dezembro, a Casan lançou um edital de chamamento para a distribuição dos dividendos, valor de 5 bilhões de reais. Quer dizer, é um negócio muito interessante. Vários conselheiros da Casan estão com bens penhorados pela justiça em razão de dividendos que receberam da Casan indevidamente, né? Inclusive tem um imbitubense nesse rol. Esses dados estão, é só pesquisar na internet aí, colocar em tal Casan. Não tinha participação de lucro? Sim, participação no lucro é uma fortuna. Pelo menos para mim era uma fortuna. Então, é aquela coisa que a gente está falando da crítica. É importante, mas vamos pesquisar primeiro, vamos tentar nos informar um pouquinho primeiro. Não que a gente não possa errar mesmo assim, né? Todos estamos sujeitos. Mas tem que fazer o mínimo, para não ficar falando qualquer coisa, né? Tipo papagaio, repetindo o que o outro falou, sem ter consciência do que é. Agora, o que eu acho interessante é que, assim, dois políticos de destaque no Estado, né? O Luiz Henrique, já falecido, quando ele foi prefeito em Joinville, ele municipalizou, e era Casan, depois virou governador. Raimundo Colombo, quando prefeito de Lages, também tirou a Casan, municipalizou a água. Eu achei interessante que todos aqueles que fazem a panelinha da cúpula do Luiz Henrique com o atual governador foram contra quando o Jackson fez isso em Imbituba. Né? Alegaram ali, não, nós vamos perder. Na verdade, o Jackson não fez isso. O contrato com a Casan acabou, exatamente. Isso que aconteceu. Não foi uma questão que o prefeito quis fazer ou não quis fazer. Acabou o contrato entre o município e a Casan e não foi renovado, que a Casan queria que fosse renovado. O Ministério Público entrou na jogada também, dizendo que não poderia ser renovado. E o prefeito só fez o que a lei determina que... Certo? E por que foi a Serrana? Teve licitação? Como é que é isso? Teve licitação. A Serrana parece que assumiu os primeiros 90 dias, né? Aquela questão da emergência, e ganhou a licitação posteriormente. Essa parte realmente eu já esqueci, porque já faz alguns anos eu não olhei mais isso aí. Mas eu devo ter escrito alguma coisa a respeito disso. Eu não sei se essa licitação ela foi, acho que foi um prazo determinado, não é? Não, eu não sei responder. Eu acho que, tanto que está sendo feito todo o levantamento em Imbituba hoje, visando a privatização, como até o Eduardo esteve aqui, né, no nosso programa e falou a respeito disso. Não existe hoje capacidade, imagine, levar água e saneamento básico para todo o município de Imbituba, com toda a topografia irregular que nós temos. O governo municipal não tem capacidade econômica para isso.
A Casan não tinha capacidade para isso. Se a Casan já não tinha, imagina. Então o próximo passo é privatizar. O próximo passo seria a privatização. Agora, dentro ainda dessa... E é uma questão, não sei se o Euclides, que trabalha lá no jurídico, em relação à captação de água do Rio Duna, que me parece que ali também é um contrato. Porque o rio é de Maruí. A captação de água, me parece que há um contrato que também está à porta de vencer, que Imbituba já não poderia mais captar água lá no Rio Duna, que o Imbituba vai ter que ou renovar esse contrato ou encontrar uma outra fonte. Não, chega lá e diz o seguinte: você renova agora de graça ou a balsa aqui em Sambaqui é só pessoal de Imbituba. Agora, vocês não acham que a aprovação, por exemplo, de loteamentos como esse loteamento aqui da praia, esse é o nome ali nossa, aqui do centro, aqui loteamento na praia. Não, tem o hotel ali, enfim, aquela parte da praia que foi urbanizada ali. O Solage? A Solage. Sim. Eu acho que esse tipo de investimento, de loteamento, deveria ter como pré-requisito o saneamento, né? Ter a rede de saneamento o loteamento só vai ser aprovado se implantarem a rede de esgotos. Mas há uma infraestrutura mínima que isso aqui é obrigado pelo loteador. Agora eu não lembro se está incluído o esgotamento. Não, existe até por conta do Estatuto das Cidades, do próprio plano diretor. E a lei de loteamento é antiga, de 1970 e pouco, 60 e pouco. Por aí. Depois veio sendo modificada com o próprio Estatuto da Cidade, né, e com as inovações legislativas. Mas o que eu coloco é que os municípios deveriam colocar mesmo como ponto essencial, assim, principalmente próximo à praia, né, assim como Laguna, para aprovação de loteamentos, além de todas aqueles requisitos ali. O problema nisso, Euclides, é o seguinte, é que como nós estamos debatendo aqui, a capacidade econômica para fazer isso tem que ser muito alta. Imagine o custo de um imóvel com essa obrigação. Eu já refleti sobre isso também. Nesse loteamento especificamente, em termos de lotes, fala assim, R$300 mil cada lote, 400, 350, não fala nada abaixo disso. Sim. Tanto é que foi dentro de Imbituba, um dos lugares que menos desenvolveu. Inclusive com o boom imobiliário que houve há pouco tempo, tu olhava em todos os bairros, tinha construções, naquele ali parou. Por quê? Porque quem tem o imóvel, quem quer comprar, vai pensar 10 vezes porque está mais caro que Florianópolis, um metro quadrado, tamanho e preço. E quem tem aqueles imóveis nem sempre tem aquela capacidade de investir, de construir. Não. Então ele meio que, se comparado com os outros... E a quem mantém os imóveis ali para a valorização, porque eles não têm interesse. Exato, também é um dos pontos importantes. Então, imaginem que, eu lembro que eu tenho um colega que inclusive comprou, na época que era interessante comprar aqueles valores, que ele pagou R$8 mil a prestação, e teve outros que compraram a 5, Macobras vendia, não é? Então, o investimento é alto. Agora, o valor também que tem naquilo, né, o que não vou chamar de especulador, o investidor, né, imobiliário ganha é muito dinheiro também. Né? Então, acho que essa relação, ela... Quando da implantação do loteamento solar, eu não lembro qual foi o prefeito da época, se permitiu que não se deixasse a área verde, que, segundo informações, era onde é hoje o Hotel Silvestre. Ali deveria ser, ali era a área verde, e foi vendido como se fosse um lote normal. Pode ver que o loteamento solar ele não tem espaço que a lei exige. Agora eu não lembro quem foi o prefeito que autorizou isso. Mas isso a gente consegue saber rapidinho, não, consegue, é só ir na prefeitura saber a data da implantação, né? E quando foi feito a venda desse lote, vai saber quem foi o prefeito que estava na época. E só para terem ideia da interferência que isso tem até na qualidade mesmo da água, eu lembro que eu pude presenciar isso
algumas fotos quando foram feitas, até porque já morei ali também, tinha-se que escolher um determinado horário para fazer o buraco ali, porque dependendo da maré, se era na hora da maré cheia, não conseguia, porque a água, entende? Como interfere então o mínimo que se teria que ter era uma rede de esgotos, né? E nós vimos agora no verão que aconteceu em Laguna também, agora foi bastante divulgado, dos hotéis ali, da qualidade da água. Mas ali eles estavam jogando na rede. Mas justamente isso vem talvez eu esteja errado, mas me parece que isso vai ao encontro do que eu estou dizendo. Eu acho que como não há rede de esgoto sanitário, eles estão jogando na pluvial. Ou existe a de esgoto e mesmo assim, porque aí seria realmente um absurdo, né? Não, lá em Laguna eu não sei, não desconheci, lá tem esgoto. Que não tenha rede para... Mas é interessante, quando começaram a lotear ali o Solage, eu tinha dinheiro para comprar um lote ali. E aí me disseram que, olha, ali é úmido, né? Tem essa questão da umidade, vai fazer uma fossa ali, não vai se conseguir, porque vem água e tal. Aí eu resolvi comprar uma variante. Hoje eu estaria andando de Ferrari. Se eu tivesse comprado. Sério? É sério? Eu nunca vi uma variante na minha vida. Por isso que se diz, não se deve escutar a opinião alheia, né? Eu ando de Ferrari. Mas 300 mil tu com uma Ferrari aí usada. Eu não vou especificar, porque provavelmente teria feito a mesma coisa. Eu sou péssimo negociante. Tu ia acreditar em tudo que te falo, né? 3 pessoas que defendem o livre mercado aqui, 3 péssimos negociantes. Eu sou horrível. Eu como negociador também sou zero à esquerda, à direita. Vamos para mais um comercial. Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o nosso programa Eles e Ela. Hoje aqui, Alisson, Euclides, Gislaine e eu, Sérgio. Uma matériazinha interessante de hoje no Antagonista, no site Antagonista, que o título é Resumindo Atibaia. O que sabemos sobre o sítio até agora, o sítio do Lula, né? Do Lula, não tem nem que reclamar. Em 29 de outubro de 2010, o compadre de Lula, Roberto Teixeira, registrou a propriedade em nome de 2 laranjas, Fernando Bittar e Jonas Suassuna, sócios do filho do Lula, que é da empresa Game Corp, né? O filho do Lula é um dos proprietários. O sítio foi reformado às pressas de maneira clandestina, usando empresas de fachada e com pagamentos em dinheiro vivo pela Odebrecht, OAS e José Carlos Bunlai, que está preso, né? Está preso, Bunlai está preso ainda. Todos eles denunciados pela Lava Jato. A reforma foi acompanhada de perto pela mulher de Lula, Marisa Letícia. Apenas 2 meses mais tarde, Lula mandou 200 caixas de pertences para o sítio. Quem recebeu a carga foi o assessor presidencial Rogério Pimentel. Lula inaugurou a reforma do sítio e nos anos seguintes passou a usá-lo como se fosse seu. Foram 111 visitas em 4 anos. Em 2014, a OAS reformou a cozinha do sítio. Os móveis e eletrodomésticos foram comprados na Kitchens, pagos em dinheiro vivo e com nota fiscal emitida em nome de Fernando Bittar. E o Lula disse que o sítio não é dele, né? Essa é uma das notícias, né, que são fatos comprovados e que o pessoal que defende o Lula continua defendendo. E o pior é a gente ver, assistir na televisão as propagandas em defesa do staff, o cara Lula, em defesa da honra do Lula, né? Como eu li esses dias até uma pessoa defendendo ele. É realmente uma coisa que não consigo entender, né? Eu me consolo em saber que tem gente que defende, né? O Morales,
o Maduro, tem gente que defende Stalin, tem gente que defende o Lenin. Eu não sei, eu acho que essas pessoas, elas têm uma propensão para fazer as mesmas coisas que esses políticos como Lula, esses estão presos, Zé Dirceu, fizeram. Eu só pensei, alguém tem alguma afinidade, né, com ele, de corrupção, alguma coisa assim, porque eu não vejo outra explicação, né, como alguém nos dias de hoje ainda pode defender o PT, ou os membros do PT. Não tem lógica isso. E o marketing que vai ser feito para as próximas eleições justamente vai ser o ataque contra a pessoa Lula, né? Não. Contra todos os benefícios que ele fez pelo Brasil. Que benefício que ele fez? Nenhum. Né? Nenhum. As pessoas falam em crescimento econômico e eu dou risada, sabe? Quando esses que vão defender o Lula, é que eles não entendem o básico sobre a economia, né? O crescimento que o Brasil teve na era PT, existe um termo em economia chamado voo da galinha. Foi o crescimento que o Brasil teve, né? Ou seja, a galinha toma impulso, a hora que chega na beira do abismo, ela pula, bate as asas, mas a hora que cai num ponto bem mais baixo de onde ela pulou. Foi isso que aconteceu. O crescimento do Brasil foi um pulo de galinha. Hoje nós estamos vivendo aí uma recessão, à beira de uma depressão, que eu continuo apostando que já em 2017 o Brasil, se não tomar medidas mais liberais na economia, vai entrar em depressão. E eu vejo essas pessoas que não entendem nada de economia querer falar como se fossem doutores, né? Uma coisa estranha mesmo, um comportamento esdrúxulo. Mas o que eles alegam é o benefício social, né? É a esmola. Isso. É a esmola, né? Que eles alegam que eles tiraram muita gente da pobreza. Mas manipulando dados? E usando termos, né? Que, na verdade, uma pessoa que ganha até 2.000 pode ser considerada rica ou classe média? Classe média. Hipótese alguma. Hipótese alguma. Para mim, classe média tem que ganhar 10.000 para cima. Né? Pelo menos é assim nos Estados Unidos. Então, quer dizer, eles abaixaram as classes das pessoas? Eles manipularam os dados, né? Eles pegaram e mudaram os números. Ou seja, se tu ganha R$1.000, tu é classe média. Ganha acima de R$1.000 até 2.000, tu é classe média. Ganha mais de 2.000, tu é mais que classe média. Né? Assim é fácil, né? Assim é fácil acabar com a pobreza. Ou seja, uma pessoa que recebe o Bolsa Família, como teve um em Bituba que eu vi, um pastor em Bituba, que ano passado, todo mês recebeu R$770. Tirou todos os meses. E eu vi ele dirigindo um Cobalt. Eu acho que ele está usando esse dinheiro para pagar a prestação do carro. Né? O cara que ganha esse valor do Bolsa Família não é pobre. Segundo os dados do governo, não é pobre. É o governo que determina o que é pobre e o que não é. Eu conversei com um imbitubense que está morando nos Estados Unidos há quase 20 anos. E ele se prontificou a vir aqui no nosso programa para conversarmos a respeito de qual a realidade lá, né, fazer um comparativo entre a realidade americana e a nossa. Ele disse que hoje ele não consegue mais vir aqui e não se indignar com o que o governo faz, com o que as pessoas aceitam, fazem. Né? As pessoas aceitam, né? Né? Porque as pessoas também fazem. As pessoas fazem. Ele disse que a mudança de visão que ele tinha, ele disse que ele deu uma guinada na vida dele, né, em termos de pensamento, de opinião sobre a mentalidade, isso. Né? Ele disse que ficou surpreso com ele mesmo, né? E já acertamos aí, talvez, né, no próximo sábado ou daqui a 2 semanas, e eu acho que vai ser bem interessante, né? Não é o Sidney, né? Oi? Não é o Sidney. Não. É o... Sidney é meu primo, ele está lá já há 22 anos. É o Norton Amorim. Conhece, né? Uhum. E ele deve estar uns 20 anos mais ou menos. Né? Uns 20 anos mais ou menos. Ele vai ficar aí até abril. Agora, o Sérgio, comparar os Estados Unidos com o Brasil é mais ou menos querer comparar o Cobalt do pastor com a Tovariana. Vai ficar meio... É um 7-1, né? Ficar meio difícil.
Eu já me contaria que com o Chile, com essa... Não, mas para que a gente tenha uma ideia, Euclides, exatamente esta. Há quantos anos-luz nós estamos do que seria, pelo menos, quantos ideal? Em atraso, né? A gente está em atraso. Exato. Aí vamos contar em anos-luz mesmo. O próprio, ele falando, né, das leis trabalhistas, né, de como é pago um trabalhador lá, quanto em tempo um trabalhador trabalha, né? Então são informações que às vezes nós falamos aqui pelo que nós lemos, enquanto que ele tem um contato direto. Ele tem um contato direto e vai trazer isso para nós. Ele vivencia isso. Exatamente, né? E aquele negócio, é uma pessoa daqui da cidade. Ele já está em Imbituba, ele não? Ele está em Imbituba, eu conversei com ele. Então nós vamos acertar um sábado para ele vir aqui. E ontem eu tive uma grata satisfação também de ter o convite aceitado para falar sobre portos, o Gilberto Barreto. Vamos marcar um sábado também, que é uma pessoa, se eu não estou enganado, é a única pessoa do Brasil que já passou por todos os portos, todos os modelos de portos brasileiros, estatal, privado, municipal. Se não me engano, é o único que passou em todas as administrações de portos, todos os modelos de portos no Brasil. E eu digo uma coisa, foi a pessoa mais inteligente com que eu já tive o prazer de trabalhar. Foi com o Gilberto Barreto. Então, eu sei que ele é odiado por muitos, né? Normal. Mas elogiado também por tanto quanto ou mais, sei lá. Mas que eu conversei com ele, que nós fazemos um debate sobre portos. Não é falarmos apenas do porto de Imbituba. Falar sobre portos, sobre o que poderia, o que tem de mais novo hoje, internacionalmente, que tipo de administração se tem, né, os portos europeus, o que dá certo, o que não dá certo, o que seria melhor para nossa realidade aqui em Imbituba, o que não, comparando com o que tem lá fora. E eu acho que vai ser bem produtiva aí essa conversa, que em todas as vezes que ele foi às rádios, não devo ter ouvido todas, mas nas vezes que eu ouvi, nunca se fez um debate sobre portos. O pessoal ficava perguntando detalhes, não é nem detalhes, o trivial sobre o porto de Imbituba. Só que há muitas informações por trás desses poucos debates que se fizeram, né? Ele trouxe até um dado interessante, quem é que mais fatura hoje em Imbituba, em termos de porto de Imbituba. Mas eu vou deixar essa informação para quando ele vier aqui. Agora eu vou te perguntar depois. Eu não vou dizer que são 3 letras, né? Mas... Então, eu acho que vai ser bem interessante, né? Nós, quando estávamos lá com o Partido Novo, que a gente estava organizando aqui em Imbituba, eu havia falado com ele para que nós fizéssemos uma palestra, né, aberta, e ele havia topado isso. Infelizmente a coisa não andou como nós queríamos e nós todos debandamos do Novo, pelo menos de forma oficial, né? E informalmente eu quero mais que o Novo dê certo no Brasil. Mas fico feliz por eu poder trocar aquela palestra por um programa de rádio que talvez vai ter um alcance muito maior, né? A população saber coisas que não aparecem nos nossos jornais, não aparecem nas nossas rádios, não aparecem no debate no bar, nem em casa, não aparece na escola, em lugar nenhum. Mesmo porque é um assunto que as informações não são de acesso tão fácil. Exato. É difícil, tem que conversar com alguém que vivencia. Nos jornais é tudo a mil maravilhas, né? Jornal... O Porto de Imbituba está
muito bem, é isso que a gente lê. Quando se tem, como eu li, um artigo no jornal nessa semana, que o porto está muito bem, que tem 6 navios esperando lá fora para atracar. Se fosse tão bom assim, eles não estavam esperando para atracar, eles estavam atracados. Exatamente. Haveria uma rapidez enorme no trabalho de carga e descarga. Exatamente. Se ele está esperando lá fora, com um custo financeiro de no mínimo $10 mil por dia, quem é que vai querer vir usar os serviços do Porto de Imbituba? A sobra. Então são informações essas que não chegam aos imbitubenses. Ficam lendo aquilo que é pago para ser escrito e para ser falado. E é isso que o nosso programa sempre foi feito de outra forma, né? Eu até achei interessante, porque eu estava vendo uma foto no Facebook de um cruzeiro, um navio cruzeiro que teve em Imbituba, acho que foi quinta-feira, né? Teve que atracar aqui em Imbituba para desembarcar um passageiro que estava com crise renal. E um dos comentários que eu vi ele que teve mais curtida: cruzeiro em Imbituba é só assim, é só para largar cadáver ou doente. Eu parei para pensar, assim, não é a característica do nosso porto, não é a função do nosso porto, sabe, nem o objetivo, né? Eu prefiro navio de carga do que navio de turismo. Essa pessoa que fala isso com referência aos cruzeiros, né? Eu não pagaria uma passagem no cruzeiro para desembarcar numa cidade como Imbituba. É relativo também. Mas o que é que um turista vai ter em Imbituba, além de ver a praia? O Zé Francisco? Que comércio que nós temos em Imbituba que vai agradar a um turista que pague milhares de reais para ir no cruzeiro? Que restaurante nós temos de primeira qualidade em Imbituba para atrair esse pessoal que tem um restaurante enorme dentro vários né? Dentro de um navio? Não, realmente era isso que eu até estava conversando com a Nani, da Ótica Nani, e disse para ela que Imbituba tem uma vocação natural para o turismo, mas a vocação comercial precisa amadurecer muito. Realmente não tem. Eu acredito que agora, com a construção dessa estátua da Santa Paulina, isso vai aquecer, vai melhorar um pouco, né? As pessoas vão procurar investir um pouco mais numa qualidade num restaurante, numa pousada, alguma coisa, mas mesmo assim ainda vai ficar muito longe do que espera um passageiro de cruzeiro, né? O cara pega cruzeiro para ir no cassino no Uruguai, né? Não para comer espetinho de gato na avenida, né? Mas eu acredito que ainda vai dar uma melhorada nesse aspecto. Se for pegar os pontos onde esses cruzeiros costumam fazer as suas paradas, Imbituba, me desculpe, mas Imbituba vai ficar longe da... Não, certo, não se compara nem a Florianópolis. Por isso que aqueles que vinham, as vans, levavam para onde? Exatamente. Levavam para Laguna, Garopaba e Florianópolis. Pouquíssimos ficavam em Imbituba. Isso já estava tudo agenciado com... Né? Não, é aquilo que eu digo, não se compara Punta del Este e Buenos Aires a Florianópolis, né? E esse é o ponto da parada desse pessoal que faz o cruzeiro. Então, assim, não é a nossa vocação, não é a vocação da cidade. Talvez, se um dia investirem nisso, mas não é a nossa vocação, não. Agora, a Santa Paulina, não sei se vai... Acho que sai? Sai. E o cliente sabe melhor do que eu. Não sei não, mas acho que sai também. Acho que sai, Giovanni. Pra mim, tanto faz. Eu não tenho fé disso, eu não tenho fé. Sai, e eu torço para que essa obra saia o mais rápido possível, porque eu testemunhei o que é o turismo religioso numa comunidade pacata, que não tinha nada, e de repente deu o boom da Santa Albertina, e vai lá em São Luís ver como é que está lá hoje. São Luís, o domingo, chega lá, 15 a 20 ônibus. Sai na missa, na missa lá da igreja da Santa Albertina, sai na gruta. Tá, e a infraestrutura? Foi dada a infraestrutura. Atendimento hospitalar? Não. Pois é. Tem não, mas lá o pessoal que vai lá não fica bem. Tem ambulância
Tem a ambulância do SAMU, do município de São Martinho, uma viatura que fica lá aos finais de semana. Mas fica lá. Mas o comércio expandiu, né? Aquilo que era uma merceariazinha ali, que encontrava os 4, 5 produtos, virou um mercado. Né? O boteco onde o pessoal ia se reunir para tomar cachaça, virou uma lanchonete, que emprega 12, 15 pessoas. Né? A pessoa que tinha uma bodeguinha já um pouquinho melhor com a mercearia, já abriu uma pousada. Né? Ou seja, deu um up, deu aquela questão. A necessidade vai fazer surgir as oportunidades. Exatamente. Não adianta assim o pessoal querer, como eu vi quando deu esse bafafá da imagem da Santa Albertina aí, da Santa Paulina, que eu me estressei um monte na rede social, principalmente com esse Nil ateu, né? Chama dos Nil ateu. Mas eles, que estrutura tem? Nós temos. Não é que estrutura nós temos para receber os turistas. A estátua ali vai atrair os turistas e a partir disso a necessidade vai fazer. Não, o pior é tu ler besteiras, né? Não, muita coisa. Teve um indivíduo que ele disse que vão construir um salão de baile lá em cima. Não, vamos mandar ele lá pro Oriente Médio, vamos. Quem sabe o Estado Islâmico acha ele por lá. Porque um indivíduo desse, ele não... Teve outro que veio brigar comigo, dizer que isso fere a legislação, que diz que o Brasil é Estado laico. O cara confunde Estado laico com Estado laicista. Né? E por fim, olha, eu me lembro que me estressei bastante aquela vez. Eu já fui mais crítico a esse monumento, ao investimento público nisso. Eu convido as pessoas a conhecerem São Luís. Vamos lá, conheçam, conversem. O que é o turismo religioso, o poder que isso vai ter. Depois que eu comecei a ver o projeto que foi elaborado, eu comecei a me sentir mais seguro quanto a isso. Né? O retorno, com certeza, evidentemente que todo turismo tem o seu lado bom e o lado ruim. Lógico. Seja de cassino, seja religioso, seja o que for. Sempre vai ter um lado ruim. Né? Senão todo mundo estava fazendo estátuas por aí. Exatamente. Não é? Mas... Tem o turismo religioso, gastronômico, sim. Tem o turismo da natureza, né? De aventuras. De trilhas. Né? Ituba começou, já tem algumas trilhas aí, eu não sei quem é que administra isso, mas tem algumas trilhas já. De esporte radical. Assim, são vários nichos que podem ser aproveitados. Uhum. Justamente quando traz uma iniciativa dessa, realmente traz os benefícios da economia realmente aquecer. Mas o que eu penso é a estrutura, a infraestrutura, tipo hospitais, como tu disseste, não teve investimento nisso. Mas isso aí O Sérgio disse que ninguém fica doente. Como ninguém fica doente? Não, mas ele reza bastante. Antes de ele reza. Não, mas isso são coisas que vão evoluindo. Pois até um que vem do cruzeiro fica doente, imagina. Isso é coisa que vão evoluindo com a demanda. Não, mas olha só, em Maruí não tem hospital praticamente lá, né? Não, está fechado. Está fechado, né? Está fechado. Mas está lá. O turismo está lá. E não duvido que daqui a pouco alguém construa uma clínica particular para atender esse pessoal que vai lá. É a demanda que vai determinar. A demanda que vai determinar. Né? Então, hoje nós não temos em Vila Nova restaurantes, tem poucos, né? Em razão da demanda que tem. O cidadão ele não vai investir antes. Não vai investir antes. Projetos e tal, que os caras já estudam o mercado antes, já tem todo a não ser que seja aquele cara que realmente ele tenha dinheiro para investir e aposte no negócio. E faça uma aposta. Mas eu não confesso para vocês que eu não sou um conhecedor de turismo, não conheço bem a matéria. Mas, em princípio, eu acho que não se trata de um turismo de alto poder aquisitivo. Uhum. Né? Então, o tipo de investimento vai ser outro tipo. Aquilo que você está falando, a questão da lanchonete, a questão do hospedaria, né? Então, acredito em grandes pousadas, não é infraestrutura hoteleira, não é esse tipo de turismo.
Mas é aquele turismo, de repente, pela quantidade, ele pode impactar positivamente, né? É claro que a visão é bem diferente, né? O Cristo Redentor com o Morro do Mirim, né? A visão que se tem lá de cima, embora não seja uma imagem feia, tu tem como ver todo o mar, é uma imagem bonita. Eu acho né? que é mais bonito do que lá, tá? Eu nunca fui, eu só vejo de fotos, né? Nem pretendo ir, porque eu morro de medo de altura. Rio de Janeiro não é bonito, já tira por isso. Rio de Janeiro não é bonito, só tem a Rede Globo que faz a propaganda. Essa é a verdade. Não é o que alguns colegas que já foram lá que... Eles não vão te contar que jogaram dinheiro fora, eles não vão... Não, pessoas que vão, que não foram uma vez só, foram mais de uma vez, porque gostaram, porque acham realmente a cidade maravilhosa, né? Mas o público, o turista que vai no Cristo Redentor não é o turista de pouco dinheiro. Exato. Eu ia concluir também. O turista religioso, né? Até porque é religioso também. E até porque não vai lá só por causa do Cristo Redentor, né? Exato. Sim. E isso não impede... Copacabana, tem todo, né? Isso não impede que o turismo que nós tenhamos aqui não seja mesclado. Não seja o turista de pouco dinheiro, o turista com bastante dinheiro, né? Porque nós temos lá em Brusque, né? É Brusque? Tem a Madre Paulina? A Madre Paulina, né? Não é Brusque? Nova Trento. Nova Trento? Nova Trento. Mas a Nova Trento depois, mas a Nova Trento pertencia a Brusque, né? Não sei te dizer certo. Bem, tá, seja. Mas lá o turismo que se tem lá é um turismo não de turista que tem dinheiro. Não. Algumas pessoas foram lá, me disseram que o que tem lá realmente, os restaurantes que tem, eles não têm não são cheios, porque o pessoal vai lá na barraquinha do cachorro quente, no barzinho comer um pastel, né? É esse público. Aquece o comércio do pequeno, né? Isso é mais para aquecer o comércio realmente vai pequeno. Movimentar esse setor. Exatamente. É o cara que não deixa de ser importante. Sim, ele vai, como é que se diz? Ele vai dividir entre mais gente o lucro. Sim. Agora, o custo disso para o município, em termos de infraestrutura, né, eu não sei se isso já foi analisado, se já teve algum estudo nesses termos. Agora, só o tempo dirá para... mas até a infraestrutura é o que nós estávamos conversando. O turismo, quando ele dá certo, ele se paga. Sim. Quando ele começa a funcionar, tu consegue, e penso eu, né, investir na infraestrutura com o próprio retorno, ou com o retorno a curto ou médio prazo. Quando tinha aqui o campeonato de surf, né, a quantidade de gente que vinha ver o campeonato. Chegou até Ferrari em Bituba naquela época, rapaz. Eu vi uma Ferrari na praia, eu não acreditei. Assim, é um turismo de alto impacto, assim, esses eventos. Ali vem gente da América do Sul todinha. Os hotéis ficaram lotados naquela, né? Ficavam lotados. Que é outro tipo de público que é outro também, tipo né? de público. Com um poder aquisitivo, sim, bem maior. Melhor, né? Mais elevado. Mas que também não comiam cachorro quente. Mas né? Eu acredito que na temporada de verão vai conciliar a praia e o monumento. E aí vai atrair esse turista que tem dinheiro, que vai ficar no hotel. Vai ter um atrativo a mais. Sim. Vamos na praia, tem a Santinha lá, vamos ver a Santinha. Vamos lá ver a Santinha, vamos lá em 45 metros. Vamos lá dar um... Eu até me lembro que essa altura, 45 metros, me deu um bafafá danado. Por que maior 45, que né? Não entendi por que escolher 45, né? Porque é o número... Tem relação, né? Não tem relação. Não sei como não mudaram o projeto para 46, né? 45,87. Mas será que se não tivesse, o resultado da eleição fosse outro, será que baixariam para 25, não? Ou 13, né? Não, aumentariam. Aumentariam? Aumentariam? Aumentaria 10 se o resultado fosse outro.
Ah, verdade. Eu tô pensando lá na... Oh, meu Deus do céu. Iria aumentar para 55. Estava lá no PFL Democratas. Lá. É o carnaval. Vamos para o intervalo. Ouvintes da Rádio NBC FM, voltamos com o nosso programa Eles e Ela. Lembrando as pessoas que nos ouvem que nosso programa pode ser ouvido pela internet, acessando a rádio de NBC, www.nbcfm.com.br, ou através do seu smartphone. Quem tem o sistema operacional Android no seu smartphone, vai na loja de aplicativos e procure NBC FM. Eu queria falar do lado bom do carnaval de Imbituba. Sim, porque nós iniciamos, né, chamando a atenção para os aspectos negativos, né, que eu acho que, se comparado com os positivos, os negativos foram poucos. Eu acho que o carnaval também trouxe, precisa a gente falar isso, trouxe bastante alegria para as pessoas se divertiram, brincaram, reviram os amigos, enfim, né? Então é sempre uma festa válida. Alguns gostam, outros nem tanto. Mas é importante que se enalteça também no ano de tantas coisas ruins. A tranquilidade que foi o carnaval em Imbituba. Sim. Certo? Durante todo o carnaval foram presas em flagrante em Imbituba apenas. Houve a lavratura de apenas 4 ou 5 flagrantes. Um foi de Maria da Penha, né, para variar, né, porque não tem carnaval sem ter Maria da Penha. Né, parece um de roubo, mas nada assim que realmente fosse tão impactante, tanto que isso passou desapercebido, né, nas redes sociais. Mas de um modo geral foi um carnaval tranquilo, né, e isso ainda temos, né, pelo menos essa tranquilidade. 4 flagrantes durante o carnaval. Não teve, então. Eu acho que a criminalidade deu um tempo pro carnaval aí, inclusive, parou, foi festar. Eu conversei com um indivíduo que, na verdade, um policial militar que mora em Laguna, e ele disse que lá foi uma loucura. Parece que um milhão de pessoas. Diz que até tinha carro em Tubarão para poder entrar em Laguna. Estimaram aí 800 mil, 1 milhão de pessoas nos 5 dias, né, de sexta até terça-feira. E ele disse para mim que eles costumam fazer compras antes do carnaval para não ter que ir no supermercado, porque é uma loucura. Se nós sentimos aqui, imagina. A bagunça, assim, o trânsito não há como controlar, as pessoas tudo alucinadas e tal. Na praia, ele disse que ele ia na praia entre o finalzinho ali da 6 horas, 7 horas da manhã, que o pessoal começa a ir para casa dar uma descansada, até umas 10 horas, e depois ele já voltava para casa, que ali já começava tudo de novo. Fecharam toda a orla de Laguna para isso. E a gente está aqui, né, na calma, todo mundo se divertindo, bloco aqui, bloco ali, a praia está ali à vontade, consegue estacionar na beira da praia sem problema, e consegue estacionar até na praia, né? Até na praia. Em Imbituba eu acho que foi tranquilo, que seja assim, né? Quando vem muita gente acaba realmente trazendo mais transtornos do que, né, recursos, do que benesses para o município. Eu tive a grata satisfação de participar da organização do Bloco Tatuíra da Folia, que, pelo que a gente viu aí na mídia, não esperava tanta repercussão positiva, né, como ocorreu. Fomos capa de jornal. Vocês foram em todas as rádios, né? Nós fomos estamos igual a carrinho de pipoca. Carrinho de pipoca. Tudo, a gente estava lá em tudo com o tempo. O programa. Papagaio de pirata, né? Tinha uma câmera, tinha um microfone e estava lá. Mas a gente trouxe aí o carnaval tradicional, de marchinhas de carnaval. Não tocamos nada além de músicas de carnaval, ao contrário do que a gente viu aí em todos os lugares.
E eu acho que isso foi que atraiu idosos, atraiu adultos de meia idade, saudosistas. Tinha jovens também, tinha né? Jovens que gostam também disso, tinha bastante jovens. Famílias, né? Famílias inteiras, né? Na verdade, famílias inteiras lá no Bloco Tatuíras. Crianças brincando à vontade, carrinhos de bebê, como pode ser visto no Facebook, que as mães levaram carrinhos, né, com o bebê dentro. Isso deu para ver que foi um carnaval realmente tranquilo no Bloco Tatuíras, sem qualquer imprevisto assim que eu pudesse perturbar a alegria de quem participou. E eu acredito que no ano que vem vai duplicar ou até triplicar o número de foliões que vão prestigiar o Bloco Tatuíras. A partir do dia 5 de março já temos reunião marcada, já pensando no Carnaval 2017. E eu fiquei, depois que acabou tudo, eu fiquei pensando, onde é que eu fui amarrar o meu bode? Nunca participei desse tipo de coisa, né? Mas a gente começa a amadurecer, como a gente estava falando aqui fora do ar, e começa a procurar uma zona de conforto, algo mais tranquilo para a gente se divertir. E foram pessoas como eu que criaram o Bloco Tatuíras pensando no carnaval das antigas, como costumamos dizer. Então, carnaval para mim, eu acho que nós contribuímos bastante e esperamos que no ano que vem estejamos lá com a mesma tranquilidade e mesmo sucesso desse ano. Mas eu vim conversando, mudando agora de assunto, mais uma coisa sobre carnaval, não? Não? Não. Para finalizar aqui, num dos programas, o Guilherme comentou ainda com a Gislene que o Brasil tinha mais oportunidades do que os Estados Unidos em termos de trabalho, lembra? Lembro. E eu vinha conversando com o Euclides, né, quando vínhamos para cá. Porque aqui ainda nós temos a necessidade de empreender serviços. Sim. Na visão dele, que eu consegui compreender. Sim. E lá, para a pessoa conseguir o trabalho já é mais difícil do que aqui. Está mais qualificado, bem mais qualificado para conseguir seu lugar ao sol. E eu vim conversando com o Euclides a respeito de justamente nessa área de serviços. Como a prestação de serviços em Imbituba é tão ruim. É deficitária. Não só falta, como quem presta serviço é ruim. Para eu fazer um serviço lá em casa de eletricidade, eu estou no 5º eletricista. Então, serviços gerais, né? Nós não temos pessoas que se dispõem ficam aí querendo empregos, né? Eu quero emprego aqui, eu quero emprego ali, senão eu vou ter que sair de Imbituba. Ora, comece a entrar nesse ramo de prestação de serviço. Coloca uma enxada nas costas, passa de quintal em quintal que vai arrumar serviço para trabalhar. Ô Sérgio, quem limpa meu quintal é de Garopaba. Pois é. Pra ter ideia, não acho em Imbituba. Aquela pessoa que passou para mim o número de telefone, Sim. Eu liguei, marquei o horário que eu ia ligar novamente, depois eu liguei e não atendeu mais. Depois liguei outras vezes, também não atendeu. Tá entendeu? Então, cheio de serviço. Mas para te ver como o serviço não é bom, ele pode prestar um serviço bom, mas a qualidade do serviço que ele não tem. Esse feedback, esse atendimento não tem. Né? Então o indivíduo que ele não é, eu não posso fazer. Então diga que não pode fazer. Ou então, eu vou fazer tal dia e compareça no dia marcado. E está faltando, em Imbituba não tem. Assim, é bem o que eu falo. Assim, quando a gente liga para uma pessoa e vem limpar contrata para limpar o quintal. Uhum. Se a pessoa não pôde ir, ela tem que dar satisfação, porque eu sou cliente. Então ela tem que dar satisfação, porque assim, não, ele não vê, e me dá satisfação e diz assim, eu não pude ir hoje, mas eu vou amanhã, eu posso. Assim, pode ou não, dependendo, né? Mas essa satisfação que a gente tem com a pessoa que está contratando a gente, isso aí é o diferencial.
Porque a gente percebe que aquela pessoa tem interesse. Aqui, ó, lógico que tem imprevistos, né? Surgem imprevistos, né? Mas quando a gente contrata e aquela pessoa, além de não vir, nunca mais, né? A gente vai procurar outra pessoa que também a gente contrata, não aparece, e a gente vai. Não encontra pessoas que honrem a palavra que deu pra gente. Então, esse é o maior problema dos prestadores de serviços. Aqui em Imbituba. Aqui na Imbituba. Uhum. Até porque eu preciso aqui, eu não sei a realidade dos outros lugares, mas eu preciso aqui, né? E quando preciso, é uma dificuldade, né? Então, quem está desempregado, tente entrar nesse ramo de trabalho, né? De prestação de serviço, de encanador, eletricista, limpador de quintal, sei lá. Serviço não falta. Serviço não falta. Sérgio, eu conheci em Joinville, tinha 19 anos quando fui para lá, fiquei 4 meses. Um cara de Maruí, que foi para lá, comprou naquela época essas máquinas lava-jato, que não era barato naquela época, né? E começou a fazer serviço de limpeza de telhado. Limpar telhado. Pouca demora não, eu posso também limpar e invernizar, fazer a pintura do telhado. Você vai lá ver hoje a empresa do cara. Cara, hoje tem mais de 20 funcionários, né? Ou seja, começou oferecendo serviço ali no bairro Iririú, e pouca demora começou já a ir para outros bairros, foi indo crescendo. Hoje é empresário, né? Nada impede uma pessoa de começar um negócio em Imbituba e acabar acontecendo isso. Quantas empresas iniciaram dessa forma? Né? Exatamente. Se for olhar, várias pessoas começaram com pequenos serviços e acabaram com uma empresa. Se a gente se propõe a ser prestador de serviço, a gente vai depender de cliente. Então, assim, ó, então a gente tem que ter o respeito com o cliente. Assim, ó, mas falando em atendimento, até mesmo nas nossas lojas, né? A gente também não tem um bom atendimento. Nossos prestadores de serviço, infelizmente, assim, ó, pelo que eu conheço, aqui na Imbituba... Uma vez já fiz uma queixa com relação a isso em rede social ali, e teve gente que não gostou muito, mas é a mais pura verdade, né? O atendimento é horrível, né? O atendimento é horrível, o preço, né? Eu fui comprar geladeira nova, uma TV de 32 para minha filha assistir o vídeo do YouTube, não sei mais o que. A diferença que deu, comércio físico de Imbituba para Tubarão foi 30%. A diferença que deu do comércio de Imbituba para a internet, 50%, a metade do preço. Com relação a isso, eu até entendo que a diferença vai haver em razão mercado, né? Do mercado, né? Não vai ter aquela estrutura física para manter, mesmo assim, 30% online. De uma cidade para outra já é uma diferença considerável. Sim, mas eu penso o seguinte, a questão do preço, o maior prejudicado é o comerciante. Sem dúvida. Se ele realmente consegue vender mais barato e não vende porque não quer, ele está vendendo assim, se ele está feliz assim, beleza. Mas que o mercado vai ditar as regras, né? Eu vou comprar em Imbituba, se tiver caro, eu vou comprar em outra cidade. Mas em questão de atendimento, agora vendedores perdem clientes pela falta de atenção e qualidade de prestação de atendimento. Sim, eu publiquei, né, no ano passado, no final do ano, publiquei um atendimento numa loja da cidade, né, não ponho mais os pés lá. Não e falar nisso, quebrasse o ventilador? Eu não quebrei porque acabei trocando por outra coisa, né? Mas olha, foi um parto difícil, né? Ouvintes, finalizando o nosso programa, não sei se mais alguma coisa, tem mais alguém para falar alguma coisa aí? Só para encerrar, é evidente que a gente tem que comparar tudo, inclusive os preços. Eu procuro, e eu acho que vale a pena até dizer isso, porque são coisas importantes que a gente, de repente, no dia a dia acaba não se tocando. Eu procuro sempre que eu vou, seja no supermercado, seja numa loja, ver a origem do produto. Se o produto for da minha cidade, eu vou dar preferência para ele. Sempre. É evidente que tem essa relação do preço, que se for, né? Mas se o preço for igual ou semelhante, vamos tentar comprar.
Ah, bom, não é da cidade. Aí eu olho o outro, tem de Santa Catarina e tem do estado. Preferência para o nosso estado, Santa Catarina. E a gente se propõe até pagar até mais um pouco, se for preciso. Exatamente. Porque daqui eu faço isso também. Então eu entendi o que... da serra. Agora é lógico que 30% aí já não dá, né? Não, porque já não... a gente também não dispõe dessa... Mas é que seria interessante... uma das coisas, inclusive, deveria ser feita nas escolas, né? Tem tanta coisa que se ensina nas escolas e que não tem necessidade nenhuma, que a gente não leva para a vida, né? Tentar desenvolver esse tipo de pensamento, né? Para dar valor para a nossa estrutura, para o nosso local, para o nosso estado, não é? Nós temos empresas, a Sugesso, por exemplo, estou fazendo comercial aqui da Sugesso. Depois a gente manda o boleto. Manda lá depois. Participou em Chapecó agora, teve um evento lá representando o produto aqui, né? Nós temos a questão do sal, aqui tem vários produtos aqui que nós precisamos, na verdade, nos educar melhor com relação a isso, ser mais bairristas nesse sentido. Eram essas as últimas considerações. Já vou aproveitar que eu sei que está acabando, vou me despedindo aqui dos colegas e um bom final de semana aí a todos. Gislane? Um bom final de semana a todos e até o próximo programa. Alisson, obrigado. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço a todos os ouvintes e até sábado que vem, né? Agora sem carnaval, já me desincumbi das minhas funções carnavalescas, vamos voltar a atualizar lá o nosso perfil no Facebook, né? Nossa fanpage, programa Eles e Ela. Vamos convidar o pessoal a curtir, né, o nosso perfil no Facebook e manter contato com a equipe, né, para que nós estamos aqui justamente pelos ouvintes. Sim, né? E nós tentamos inicialmente naquele formato de sempre convidar uma mulher para participar do programa e esperávamos, né, que alguma se prontificasse a vir sem convite. Isso nunca aconteceu, né? E acabamos mudando o formato, né? Eles e ela passou a ser a Gislane, que eu já fazia parte do grupo, né? Exatamente, permanentemente, e por falta de encontrar às vezes outras pessoas, outras mulheres que quisessem participar. Mas eu acho que temos que mudar de acordo com as necessidades, né? É assim que acontece. E próximo sábado com certeza nós teremos algum convidado aqui para falarmos de algum assunto que interesse a todo mundo. Ouvintes, obrigado pela audiência e até o próximo sábado. NBC FM, Rádio Comunitária. Uma emissora da Associação Cultural e Comunitária Nova Brasília de Comunicações. Defendendo os princípios de independência, isenção, autonomia e comprometida com